Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre bater em gringos. Ou levar uma surra. Calma, abaixa essa peixeira que a gente não vai bater neles de verdade. É algo mais metafórico. E tudo isso começa por causa de um vídeo aqui no YouTube. Pra quem não sabe, um dos meus canais favoritos é o do Jazza. Ele é um dos youtubers mais criativos que eu conheço. E eu realmente me inspiro ao ver tantas ideias diferentes vindas dele. O que motivou o vídeo de hoje é que ele lançou um concurso de giveaway. Lá fora é bem comum pra youtubers serem patrocinados por grandes marcas e receberem produtos extras pra dar pros inscritos. Mas imediatamente eu fiquei triste. Assim que ele disse que ia fazer esse giveaway, meu primeiro pensamento foi: nossa, é contra gringo. Mesmo que eu possa participar, eu não tenho chance. E eu parei, pensei e fiquei muito brava comigo. Se um amigo meu chegasse dizendo: nossa, Reply, eu queria participar de um concurso, mas eu não tenho a menor chance porque só tem gringo lá, eu ia dar 2 tapas na cara dele e falar pra pessoa acordar pra realidade. Que não tem por que ele ter esse complexo de vira-lata dizendo que os outros vão ser melhores só porque são de outro país. É muito comum na arte achar que os melhores artistas são estrangeiros, porque além do inglês ser a língua do mercado, o nosso meio é pouco divulgado, mas a verdade é que existem artistas incríveis de estilos fantásticos por aqui. Não acredita em mim? Olha o Paulo Moreira, o Mike Azevedo, a Úrsula Dourada, o Doug Lira ou o Felipe Remédios. Esses são de cabeça de agora. Tantos exemplos maravilhosos de tantos estilos diferentes que quase ninguém conhece pela falta de uma comunidade artística forte e mais aberta ao público geral. Então, quando você entra no mundo artístico da internet, fica parecendo que os únicos artistas que ganham a vida e são divulgados são os gringos, que aparecem em todos os feeds, às vezes. Como o Andy disse em um vídeo dele sobre lo-fi brasileiro, muitas pessoas partem para fazer suas criações em inglês porque tem a visão que seria muito difícil conseguir um público brasileiro para algo tão específico, tipo fazer músicas com um motor de Tesla. Mas então, se tem tanta gente incrível fazendo coisas tão fantásticas, por que raios os gringos seriam melhores? A resposta é muito simples: eles não são. Temos os mesmos problemas quando se trata de desenvolver uma habilidade que é baseada em tempo e esforço, como o desenho. E é por isso que eu vou participar, não para vencer, não. Eu já falei no meu vídeo sobre o Mickey Feio sobre a importância de participar e dar o seu melhor, mesmo não sabendo se é possível vencer. Dessa vez, eu acho que eu não tenho chance. Não porque eu sou ruim, mas porque me falta expressividade no meu trabalho. E o YouTube vai me ajudar com isso a longo prazo. Mas por agora, eu realmente não tenho essa expectativa. E não pensando sobre vencer, eu vou dar o meu melhor pra provar pra Reply de 10 minutos atrás que é possível sim competir em pé de igualdade, quando tudo que importa de verdade não é a sua origem, e sim o seu esforço, seu trabalho duro e o seu tempo. E no fim, tudo isso é a mesma coisa, né? Então agora, pra complementar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu crio uma ilustração detalhada do começo ao fim. A média é que levei umas 12 horas na produção de tudo. E isso foi muito bom, porque eu me lembro que na última ilustração completa que eu fiz, eu gastei umas 20 horas. O que significa que eu consegui aprimorar um pouco o meu processo. Decidi que eu vou deixar a tela inteira sendo gravada dessa vez, assim vocês podem acompanhar o tempo passando no relógio lá embaixo, junto com a minha escolha de pincéis. Eu acho que isso pode ser interessante pra alguns. Mas eu tenho uma sensação esquisita, que eu tô gastando 3 temas bons em um único vídeo. Mas chega de enrolar. Primeiro de tudo, a resolução. Pra uma pintura digital, você não precisa de uma área de trabalho muito grande. A menos que você decida imprimir, uma resolução de 1920 por 1080p com 350 dpi já é mais do que o suficiente. E é o tamanho do meu vídeo. Mas essa é uma pintura especial. Então, 8.999 por 5.063 pixels, com talvez 350 dpi de resolução? Se liga lá embaixo, meu computador fritando. Ah, outra coisa diferente nesse vídeo é que geralmente eu não dou zoom ou fico girando a tela. Isso sacrifica um pouco a minha precisão em detalhes, mas dessa vez, como eu tô gravando a tela inteira, eu contorno esse problema. E a primeira coisa que a gente tem que fazer pra essa ilustração é escolher o desenho que a gente vai refazer. Você já tem o spoiler. Como dá pra ver no comecinho do vídeo, eu fiz uma votação no Twitter. Muito obrigada pra todo mundo que participou. Se você não me segue lá, tá perdendo a oportunidade de participar de vídeos como esse no futuro. Eu sei, é merchan. Mas é meu, dá um desconto, mano, por favor. De qualquer forma, o mais votado foi o Povo Estranho, o que deixa faltando só 99% da ilustração pra fazer. E a gente vai seguindo o que a gente precisa fazer pra criar algo memorável. Ou seja, história, referências, thumbs, perspectiva, valores, contrastes, cores e render. São essas coisas que você precisa pra fazer uma ilustração. Mas calma, enquanto a pintura vai passando, a gente aborda um por um. Primeiro de tudo, a história. Eu não sei você, mas quando eu olho um povo desses, eu só penso em 2 coisas: um maníaco mutante incendiário ou um guerreiro espacial muito louco. Teve um amigo meu que disse que viu um cabeleireiro e outro que viu um construtor. Nossa, Reply, mas por que tem que contar uma história? Por que eu só não posso tacar tudo que eu acho legal em um desenho e pronto? Então, desenhos bonitos são desenhos passageiros que a galera rola pelo feed e esquece um tempinho depois. Desenhos que contam uma história tocam o coração das pessoas e são lembrados sempre que alguém faz uma referência a algo que tinha na imagem. Sério, não importa o quão bem você saiba desenhar, se o seu desenho não tá contando uma história, ele perde metade da força que ele poderia ter. O que complica muito no meu caso, né? Porque que raios de história dá pra inventar com
um cara meio polvo de óculos, secador de cabelo, martelo e espada. Bem, eu forcei um pouco a minha criatividade e acabei escolhendo por transformar o personagem num guerreiro espacial muito louco preparado pra batalha. E depois de decidir a história e separar um monte de referências, começa a parte da thumb. É sempre importante tentar fazer o máximo de thumbs possíveis, porque nem sempre a sua primeira ou segunda ideia é a melhor. Nessas thumbs que eu fiz, eu tentei focar somente nos valores claros e escuros, pra saber qual vai ser a impressão que vão ter quando observarem meu desenho de longe. É importante ter em mente que as thumbs têm que, além de destacar o elemento mais importante da cena, contar a história que você decidiu antes. No fim, eu optei por duas. Ele pronto pra batalhar e ele cansado da vida num bar especial. Eu sei, não dá pra entender isso só olhando pra esse bando de mancha em preto e branco, mas essa é a beleza da thumb. Ela te ajuda a descobrir rapidamente qual é a que dá mais destaque e a mais interessante aos olhos do público, porque ele vai ver o negócio em miniatura, entende? É igual aqui no YouTube, onde um negócio bem trabalhado vai geralmente chamar mais atenção do que um frame normal de um vídeo. Bem, eu coloquei no Twitter e decidiram por essa que vocês estão vendo agora. Depois que você já pegou os elementos da thumb que foi feita de propósito com poucos detalhes, tá na hora de encaixar a perspectiva correta. Quanto mais pontos de fuga, mais difícil é trabalhar uma imagem. Com a minha brilhante ideia de trabalhar um cara no espaço, eu decidi entortar a linha do horizonte, e isso me deixou com 2 pontos de fuga, um principal vindo de baixo e um que é a própria linha de horizonte no fundo. Se você não toma cuidado com a perspectiva logo no começo, eu digo por experiência própria que você vai ter muita dor de cabeça, e depois você pode acabar até desistindo e perdendo o desenho quando você perceber que tá tudo torto. Sobre valores e contrastes, eu pinto na escala de cinza. Não cheguei ainda num nível que eu consigo imaginar o valor dela só de olhar. O valor é a cor que fica quando você deixa o desenho em preto e branco. Se você tá pintando com amarelo, por exemplo, o valor dele vai ser claro. Se você tá pintando com azul marinho, o valor vai ser escuro. Mas ter essa noção pra todas as cores e misturas é algo que eu ainda tô tentando aprender, aos pouquinhos. Então, pra definir primeiro onde vai ter luz e onde vai ter sombra, eu faço tudo num cinza. É uma pequena vantagem de trabalhar digitalmente. Claro, depois que você coloca as cores, você tem que ficar deixando o desenho em preto e branco às vezes pra verificar se a luz e a sombra ainda tá funcionando. Eu costumo verificar depois que eu jogo 2 ou 3 camadas novas de cor, porque quando passa de uma mistura de 3 cores, os valores ficam meio imprevisíveis pra minha cabeça. E agora chegamos ao render. O render, a finalização, os brushes, a mágica, o quarto passo dos tutoriais que a gente nunca entende como aconteceu. Eu vou contar um segredo, e eu espero que não fique só entre a gente. É paciência. Sério, é só isso. Ok, tem uns pincéis que ajudam a criar mais textura. Eu, particularmente, prefiro os que deixam um rastro mais quadrado. Mas tirando isso, é possível alcançar bons resultados com qualquer programa ou ferramenta. Tudo depende do tempo e da paciência que você tem. A trouxa aqui decidiu que queria que as coisas que ele segurasse fossem todas furta-cor, pra dar um aspecto mais vaporwave, essas coisas. Isso me consumiu muito tempo, porque eu precisava ter certeza que cada cor tava transicionando com uma semi-complementar ou oposta. Porque se fosse uma complementar ou análoga, ia parecer que o povo do espaço tava carregando armas do arco-íris. Isso não ia contribuir pra história que a gente combinou lá no comecinho. Escrevendo esse roteiro agora, percebo como esse vídeo tá longo. E você é um herói por ter chegado até aqui. Digita polvo lunático nos comentários que eu vou saber que tu viu o vídeo inteiro. Mas pra finalizar, o render é basicamente repetir todos os passos, de valores, contrastes, luz, sombras, cores e várias vezes em escala menor, checando sempre para colocar mais contraste na área mais interessante do desenho. Como esse maluco tem muitos elementos, eu decidi que a melhor escolha de ponto de foco seria a linha entre os óculos e a espada. Por isso eu acrescentei brilhos que a princípio podem parecer sem sentido lá. Acho que acabei. Fiz um vídeo bem mais longo do que eu esperava, mas me dei um desconto. Ver 12 horas de trabalho transformadas em 5 minutos ia ser muito triste, né? Bem, agora que o vídeo tá acabando, eu quero saber algumas coisas. Primeiro, se vocês já sentiram esse complexo de vira-lata, mesmo que inconscientemente, que nem eu, ou se vocês já tentaram competir em algo que não sabiam que iam vencer, só pra descobrir os seus limites. Eu lembro que quando eu era pequena, eu achava que só as pessoas que eram lá de fora podiam fazer música, porque eu não costumava ouvir as coisas daqui. E falando em música, eu quero deixar um agradecimento especial pra Biosuke. Não sei se vocês conhecem, ela é uma artista brasileira que lançou um álbum novo chamado Evol. Foi praticamente 30% da minha trilha sonora de fundo enquanto eu tava desenhando isso. Tá realmente muito bom. Minha música favorita é a da Lenda. E falando em música brasileira, o lo-fi do Rico e do Morto, que eu vou colocar aqui no final, foi feito pelo Seiva. Tá lá no canal dele, vale a pena olhar. O cara é um monstro. Bem, eu acho que é só isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu sei que muita gente não se interessa por coisas tão técnicas quanto as que eu coloquei na metade do vídeo, mas tinha tanta gente pedindo que eu quis aproveitar a oportunidade pra mostrar um pouquinho do meu mundo pra vocês. Tenham uma ótima semana. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!